Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas e hoje a gente vai falar sobre assessment, esse processo que tem ficado famoso nas empresas e que pode ajudar muito você que é um RH, que é um líder, a mapear as principais dores do seu time. Para começar, já vamos falando o que é o assessment. O assessment é basicamente uma fotografia do momento atual daquela pessoa que está recebendo aquele teste. Ele pode ser usado em diferentes situações, mas o que ele tem ganhado mais destaque é em situações dentro do mundo corporativo, onde o RH ou a própria liderança tem ali que fazer uma aplicação para algum motivo e quer usar uma ferramenta que é conhecida, que tem um embasamento científico para conseguir identificar principais gaps, principais pontos que têm que ser evoluídos no colaborador e para aí sim pensar numa estratégia depois do assessment. Você já deve ter ouvido por aí algumas letrinhas desses assessments, que é o DISC, o MBTI, âncoras de carreira, diversos testes que hoje existem para cuidar do que é o assessment ou parte do assessment. É importante dizer que eles podem ser inclusive complementares. Não é necessário você ter um ou outro. É possível ter mais de um, mas um deles também pode ser suficiente. E eles se baseiam em diferentes teorias, todas elas em conjunto hoje são usadas por empresas. Isso vai variar muito de acordo com a estratégia que a empresa está seguindo, o perfil do colaborador que está sendo aplicado. E é importante deixar claro que assessment e esses testes de perfil e personalidade são diferentes de testes psicológicos. Esses testes psicológicos necessitam de uma psicóloga que aplica e corrige aqueles testes dando um laudo de devolutiva. Essa separação é bem importante. Inclusive aqui na Conexão a gente usa às vezes testes psicológicos em situações específicas em conjunto com um assessment, em conjunto com uma entrevista. Um não elimina o outro e tem benefícios diferentes. É importante ter uma estratégia clara de quando aplicar cada um deles. Com o avanço da tecnologia, hoje esses testes online têm evoluído muito, inclusive o próprio software, a inteligência que faz a análise desses dados que está ali por trás. Existem hoje até alguns desses testes que fazem uma análise 360, ou seja, que conseguem envolver até outras partes além da análise da própria pessoa para poder chegar nesse resultado final, inclusive cruzando isso com dados internos da empresa. Vamos supor que aquela empresa já tem o costume de aplicar aquele teste específico ao longo de um tempo em colaboradores que têm o mesmo cargo. Você vai fazendo esse acompanhamento contínuo e você começa a construir tendências de comportamento e também identificar os melhores perfis para cada um dos cargos. E como eu falei, antes de tudo isso, o mais importante é o RH ou o líder identificar o objetivo dessa aplicação. Pode ser uma aplicação para autoconhecimento, você sentir que o time que está ali, que talvez seja muito júnior, tem que entender melhor seus pontos a desenvolver, seus pontos fortes. Pode ser um objetivo de mapear um time específico que você quer talvez replicar dentro da empresa e você quer entender os melhores perfis daquele time. Pode ser para arquitetura de cargo, pode ser dentro de um processo de recrutamento e seleção, não necessariamente como uma primeira etapa, mas uma etapa mais avançada, quando você tem candidatos ali que estão disputando e você quer saber, tá, mas qual é o perfil desse candidato? E comparar isso com resultados que você tem internamente. Enfim, existem diversas possibilidades de uso e essa definição da onde vai ser usada faz muita diferença na escolha de qual é o teste e também no nível de detalhe que vai ser dado ao longo dessa condução do assessment. É importante destacar que para a gente ter essa análise histórica da empresa, de colaboradores antigos, de evoluções dos colaboradores, é importante que isso seja aplicado na sua empresa de forma constante e de forma estratégica. Só assim a gente vai conseguir ter esse cruzamento de informação. Quando a gente faz um teste e aquele teste gera um perfil, gera algum resultado, não existe resultado bom ou ruim quando a gente fala de teste de perfil e assessment. Existe talvez o resultado ideal para aquele cargo que a pessoa está ocupando. Mas para a gente conseguir ter essa comparação, é importante você ter um ponto de referência, que não é para você seguir cegamente, mas é um ponto de referência. Se você tiver ali dentro da sua empresa um colaborador que é destaque naquele cargo, que você confia nele, que você vê que as características comportamentais dele se destacam dentro da empresa, você pode usar ele como modelo se você quiser uma pessoa que tem características similares a esse colaborador. Como a gente está falando de pessoas e pessoas
pessoas são complexas, é muito difícil a gente pegar um teste e assumir aquilo ali como uma verdade. Muitos fatores podem interferir, inclusive no preenchimento dessa pessoa na hora de responder o teste. Pode ser que no dia ela não esteja tão bem, pode ser que ela tenha sido interrompida. Então, por isso, a nossa recomendação é sempre usar o teste como mais uma fonte de informação. Usar outras ferramentas de autoconhecimento, outras ferramentas de entender o perfil desse colaborador junto ao assessment. Então, pode ser feita uma entrevista estruturada com um roteiro, pode ser feito até um estudo de caso, uma dinâmica em grupo. Tudo isso vai apoiar em você confirmar esse perfil. Então, você tem de um lado um teste que tem um embasamento científico alto de comprovação e, por outro lado, a sua percepção para você dar esse match. A nossa recomendação, inclusive, é ter o olhar do próprio colaborador. Se você tem na sua empresa um clima de transparência, pessoas que confiam no RH e na liderança, é importante envolver o colaborador nessa avaliação. Ou seja, perguntar se para ele aquele perfil está de acordo, se ele se identifica com aquelas características. Porque se o colaborador falar que não se identifica, tem alguma coisa errada. Ou o preenchimento que pode não ter sido correto, ou mesmo a pessoa que talvez não tenha um conhecimento tão profundo sobre o que ela é e o que ela representa dentro da empresa. E aí, isso abre porta para outros trabalhos que têm sido desenvolvidos com esse colaborador. Já que eu estou falando que envolver o colaborador no processo é importante, quando a gente planeja a execução de um assessment, é importante a gente já planejar todo esse processo. Quem vai participar, da onde vai ser aplicado, quando vai ser enviado, até o final, com a inclusão da devolutiva desse resultado. Quando a gente faz esse trabalho aqui na Conexão, uma coisa que a gente gosta muito de fazer é fazer esse processo de forma conjunta. Quando você dá uma devolutiva em grupo, é possível você conseguir confrontar resultados que saem das próprias pessoas e com isso elas mesmas vão identificando pontos que têm congruência com o seu perfil e pontos que elas têm um certo estranhamento. E aí, em grupo, isso fica muito mais interessante ser trabalhado, já que eu não estou ali apontando o que a pessoa é ou não é. Eu estou explicando o método, explicando o teste e ela mesma vai fazendo esse confrontamento individual. A devolutiva é em grupo, mas cada pessoa tem acesso ao seu resultado, ela compartilha se ela tiver à vontade com isso e ela vai conseguir identificar as questões que estão ali apresentadas naquele resultado. Incluir o colaborador no processo, além de ter esse lado de ser transparente, de dar autonomia para ele tomar essa decisão, é muito importante porque com esse dado se pode criar outras ações que inclusive o RH pode apoiar nesse processo, como por exemplo o PDI, um plano de desenvolvimento individual. Se você aplicou um teste, o colaborador conseguiu olhar que alguns fatores ele mesmo vê como pontos de melhoria, ele pode listar esses pontos e criar um plano de desenvolvimento individual. Quais ações ele vai tomar para poder resolver aquela questão, com data, com metas específicas e inclusive compartilhar isso com a sua liderança para a liderança ver que ele está se desenvolvendo. Cada vez mais fica claro que essa coisa do RH ter toda a responsabilidade sobre a carreira do colaborador está indo por água abaixo. O colaborador ele tem que assumir esse papel de protagonista. Isso é do colaborador. E ele tem que solicitar as ferramentas, o meio para o RH ou para a liderança como um apoio, mas o protagonista é o colaborador. Para fechar, eu queria reforçar a importância da escolha correta do método que vai ser utilizado. E não só a escolha, como também a formação completa para você conseguir aplicar de forma correta esse teste. Eu mesmo fiz a formação em DISC, fiz a formação em MBTI e aqui na equipe a gente tenta ter pessoas com diversas formações para poder aplicar o assessment correto dependendo da situação. Então busque locais que têm referência, que têm tempos conduzindo esse trabalho. Os testes eles são grandes, eles necessitam de muita análise. Então é importante você ter a formação com uma pessoa que tenha conhecimento profundo, o que leva tempo de dedicação, tanto de quem está aprendendo como de quem está ensinando. Então procure se capacitar e se especializar para você conseguir realmente entender o poder que o assessment tem dentro de um time e conseguir usar da melhor forma esses testes dentro da empresa. Muito obrigado! Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Qualquer dúvida que tenha sobre assessment, coloca aqui embaixo nos comentários que eu mesmo vou vir aqui responder. Curte o vídeo e envia para pessoas que você considera que podem fazer diferença. Sabe aquele RH de uma outra empresa que você já teve contato? Aquele líder que você sabe lá que está enfrentando dificuldade para conseguir analisar aquele time? Pega agora esse vídeo, envia para ele e fala, ó, dá uma olhada aí que isso pode te ajudar. Quem sabe a gente não pode fazer algum trabalho junto aqui na Conexão Talento. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.